Às vezes a condição, muitas vezes nós não estamos vivendo uma condição favorável. Às vezes o que está acontecendo fora de nós está totalmente do avesso, né? Isso muitas vezes nos roubam a oportunidade de ver e ouvir o Senhor. Uma das coisas que nós precisamos nesses dias é aprender a separar as vozes dentro de nós. Nós precisamos aprender a separar as vozes. Nós vemos num mundo de tanta informação, um mundo de tantas, a gente vê tanta coisa, a gente ouve tanta coisa. Mas o que é mais necessário nesses dias é ouvir a Deus. Uma coisa é necessária. E aquela que decidiu ouvir a Deus, entre Marta e Maria lá, ficou com a melhor parte. Porque quando ouvimos a Deus, nosso coração se enche de fé, os sonhos voltam, tudo se faz novo, tudo acontece de novo. Nós estávamos no conselho de pastores, nós estávamos testemunhando algumas coisas a respeito de cansaço, de fadiga, das cargas diárias que nós sofremos, né, de peso. E ele estava compartilhando, abrindo o coração, e disse: olha, como pastor ele falando, e disse assim: olha, passei por um nível grande, tanta incomodação, que eu deixei de ouvir a voz de Deus. E aquelas vozes eram muito latentes, me deu até vontade de desistir. Ele falou: eu fiz uma coisa. Ele disse assim: eu dei férias para mim. Eu saí e fui para um lugar deserto. Ele disse que foi 2 semanas foram necessárias de busca de Deus, num lugar deserto, para ouvir a Deus novamente. Ele disse: nossa, automaticamente eu estava andando na praia, quando eu comecei a ver a Deus, os sonhos voltaram. Ele disse: foi algo, os sonhos, tudo aquilo que eu achava que já não estava mais ao meu alcance, que ou talvez foi uma coisa da minha imaginação, não foi Deus nenhum, eu que imaginei aquilo, por isso eu estava sofrendo. Ele disse: agora aquilo tudo fluiu, voltou, vivo. Uma coisa é necessária nesses dias, nós precisamos ouvir a Deus, porque só a voz de Deus pode nos tirar de lugares de dificuldades, de lugares de enfermidade, ou de lugares onde não sonhamos mais. Porque às vezes a gente enche nosso coração de tantas expectativas, né? E quando a coisa não funciona como a gente quer, a nossa tendência é achar: Deus não estava nisso, Deus não quis falar comigo. Na realidade, acho que não vale a pena servir a Deus. Quando Jesus ele vem e ele forma os seus discípulos, você vai entender, você conhece a Bíblia. Ele vem, e esses homens eles colocam uma expectativa errada em Jesus. Eles acham que agora o Messias está ali, que tudo vai mudar, tudo vai ser 1000 maravilhas. Agora está aqui o rei dos reis, ele vai assumir o governo novamente de Jerusalém, nós vamos sair debaixo do jugo dos romanos. Tudo vai mudar. E quando esses homens se deparam com a realidade da cruz, com a realidade da morte, eles saem do lugar que Deus mandou que eles ficassem. Ele havia dado uma ordem: olha, eu vou morrer, mas 3º dia eu vou ressuscitar, fique em Jerusalém. Esses homens, por não entender, eles saíram da posição do lugar que Deus tinha para a vida deles, e desceram para Emaús. Quantos conhecem a história dos discípulos de Emaús? E Jesus pôs andar do lado deles, e eles começaram a contar a história: Jesus, né, veio, mas ele morreu, e Jesus andando do lado deles. Jesus estava falando com eles, eles não estavam discernindo por causa da frustração.
causa das expectativas erradas que eles haviam botado no Messias, por não entender o plano de Deus, eles se frustraram. E assim muitas vezes conosco, Jesus está falando todos os dias a nossa, e nós não nos apercebemos, porque nós estamos tão frustrados, tão cheios de cargas, tão tristes dentro de nós, e também com o coração tão incrédulo, que Ele não pode fazer milagres em nossas vidas. Mas Jesus, Ele ensina algo. Ele leva esses homens para um lugar onde Ele parte o pão, onde Ele tem comunhão com eles, e diz que naquele lugar os olhos se abriram, eles voltaram novamente a enxergar. Quanto tempo faz que nós não temos comunhão com Deus? Quanto tempo faz? Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas se essa mensagem está sendo falada é porque Deus tem alguém aqui, ou várias pessoas que quer falar. Você tem tido comunhão com Deus? Você tem parado para ser alimentado por Ele? Ou você só tem vindo aqui nos cultos domingo para ser alimentado pela palavra que Deus dá para o pastor? Não, Deus quer te alimentar lá na tua casa. Deus quer falar com você. Deus quer falar através da palavra dEle, através do Espírito dEle, através dos seus irmãos em Cristo. Mas um lugar onde que os nossos olhos se abrem, são um lugar de comunhão, um lugar onde nós abrimos o nosso coração, onde nós olhamos, enxergamos a realidade, não onde nós criamos uma utopia. A realidade era que Jesus, para eles, tinha morrido. Eles não, que os sonhos deles de liberdade havia se acabado. Não é pecado, né? Não é pecado nós olharmos, seria isso real dizer não, a gente está passando por aflição, dizer não. Mas o que é pecado de verdade é nós estarmos passando muitas vezes por condições difíceis, é não buscar a Deus, é não correr para Deus. Não é certo. O certo para o cristão é quando o momento está difícil, em vez de fazer o caminho contrário, nós devemos permanecer naquilo que o Senhor tem nos falado. Porque nesse lugar é onde Deus manifesta a glória dele. Permaneça. Permaneça na fé que o Senhor um dia plantou no seu coração. Não a fé que for formada durante os anos dentro de você, mas na fé. Ele é autor e consumador da fé. Vai lá para onde Deus começou. Como era você antes? Como você reagia com o pecado? Nos seus primeiros dias de conversão. Como você agia com as pessoas que não conheciam a Cristo? Como era o seu coração? O que estava no seu coração naqueles primeiros dias? Lá onde ele começou. As coisas mudam quando nós saímos desse lugar de fé que um dia Deus plantou no nosso coração. Pastor Juscelio, um dia ele ensinou algo muito legal. Não me lembro se foi no retiro de jovens da estaca, né? Quando a gente se converte, a gente enfia uma estaca, né? Marca um lugar. Mas no decorrer dos anos a gente vai vendo as pessoas, vai vendo o que vai acontecendo, e a gente, nada a ver, nada a ver. Eu acho que a gente começa a ver as pessoas falharem, as pessoas continuarem caminhando Deus, e a gente começa a pegar essa estaca, começa a remover. Então, se antes eu acredito, se Deus plantou uma fé no meu coração lá atrás, para ver uma vida de santidade, de separação para Deus, mas agora não faz mal misturar um pouquinho do mundo, e a gente acaba tirando essa estaca várias vezes, e quando a gente olha para trás, nós estamos tão longe de quem nós éramos, de quem Deus nos projetou lá no primeiro amor. Porque nós podemos fazer muitas coisas para Deus, mas isso nem sempre vai comover Deus. A carta em Apocalipse para Éfesos
Eu vejo que você é boa, você resistiu às falsas doutrinas, você resistiu aos falsos apóstolos, você não permitiu que esse tipo de gente se criasse no meio de você, que esse tipo de ideia se criasse no meio de vocês. Mas uma coisa eu tenho contra ti, que se esquecesse o teu primeiro amor e abandonasse as tuas primeiras obras. Como era você nos primeiros meses de conversão? Quais eram as obras? O que você fazia? Como era o seu coração? Porque nós podemos perder, mas tudo que Deus quer é que nós voltamos para cá. E esse é um desafio. Como eu vou voltar para lá se eu estou aqui agora? Uma coisa eu sei: Deus manda que nós voltamos para aquele lugar, para que de vez não seja removida a nossa luz. Deixa Deus ministrar o seu coração. Porque Deus não é contra nós, Deus é por nós, sempre, sempre. Mas nós precisamos entender o que está nos movendo hoje. Você lembra da alegria? Eu me lembro da alegria. Deus, era tão bom. Aquela alegria da salvação fluindo. Não é verdade? Quantos de nós não temos mais essa alegria da salvação? Nós podemos perder. Davi perdeu e ele ora, ele clama, clamando por Deus. Quero ter de volta a alegria da salvação. Eu quero poder ouvir de volta o barulho de júbilo, que não era nada mais e nada menos o barulho da aceitação. Sacerdotes estavam dentro do tabernáculo uma vez por mês, uma vez por ano, oferecendo sacrifício. Vou explicar porque o barulho de júbilo que Davi queria ouvir era o barulho que Deus estava aceitando o pedido de perdão. Enquanto o sacerdote estava lá dentro e os sinos, eles escutavam o barulho dos sinos, havia júbilo do lado de fora. Então todo mundo entendia: Deus está aceitando o nosso pedido de perdão. O som da aceitação de Deus. E Davi, ele queria de volta isso. Porque muitas vezes a gente vem na igreja, mas a gente não se aceita mais aceito por Deus. A gente olha para muitas coisas na nossa vida, pelos anos que aconteceram, as coisas que passaram, e nós não conseguimos mais aceitar ou entender que Deus nos aprova ou nos ama. E por isso Davi, ele pede: renova em mim a alegria da tua salvação. E eu quero ouvir de volta. Eu necessito saber de volta que o Senhor está aprovando a minha vida. Quantos de nós nessa noite precisa ouvir da boca de Deus isso? Som da aceitação. Um dia Deus nos libertou. Um dia Deus nos salvou a si mesmo. Talvez não essa mesma condição desse gadareno, mas um dia Deus fez um milagre em nossa vida. Quantos aqui um dia Deus fez um milagre na sua vida? Milagre da salvação. Deus nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos ama. E tudo que Deus espera de nós, de verdade, é que nós entendamos esse amor. Que nós entendamos que um dia Ele nos plantou no reino do Filho do seu amor. Um dia Ele nos transportou para um lugar no coração dEle, para que nós fôssemos felizes, para que nós experimentássemos a alegria da salvação, não a frustração porque nada deu certo, ou as coisas não estão como. As frustrações sempre vão nos impedir
de ver Jesus do nosso lado. Jesus falou algo e você pode ter certeza: eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E se nós não vemos e não sentimos isso, é porque nós precisamos de Deus, de restauração, de cura, de transformação. E esse lugar só você pode ir. Esse lugar é só você que pode ir, e Ele está lá para te tocar. Asaf, frustrado, permitiu que a inveja pelo mundo entrasse no seu coração. Salmo 73, ele conta essa história. E ele disse que ele ficou muito endurecido, ficou como um animal. Ele usa esse termo, porque ele olhou para o mundo e achou: nossa, eles são tão felizes e eu estou aqui. O segundo cara que mais escreveu salmos passou por isso. Nele não há aperto, parece que eles não têm dores, são tão felizes. E aquilo criou dentro dele uma distância de Deus. Você pode ler em casa. Mas é interessante que ele fala assim: mas se eu continuasse pensando dessa maneira, teria traído toda uma geração, a geração dos filhos dele. E disse: então eu entrei no santuário e lá eu vi. Como assim? Se ele estava lá praticamente nos seus turnos, no seu momento de estar lá no santuário, ia andar, mas até que eu entrei. Como assim, pastor? Se eu oro todo dia, mas nada muda, nada transforma. Existe um lugar em Deus que precisamos entrar, e esse lugar, Asaf podia dizer: meu Deus, eu entro aqui todo dia, ministro diante da arca e nada acontece. Mas até que eu entrei e pude ver. Então Deus começou a falar ao coração dele que as pessoas que ele estava invejando seriam todas destruídas. Então ele tem uma revelação de Deus, e no final ele diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Tudo que Deus quer de mim, de você, é encontrar. Um dia Ele plantou uma essência dentro de nós. Um dia Ele plantou uma fé viva, uma fé poderosa, que você falava pelos enfermos, eles eram curados, que você falava de Jesus, as pessoas se convertiam. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade, né? Deus quer restaurar em nós essa fé, porque Ele é o autor e consumador da fé. Olha, eu imagino assim, olha, aqui Ele plantou, aqui o Ricardo se converteu, Ele plantou uma fé viva, e quando eu chegar aqui, na consumação de tudo, Ele precisa encontrar em mim essa fé viva, essa fé viva. Por isso Ele disse: lembra-te de onde caísse e volta. Porque muitas vezes a gente começa a dar vazão para mentalidades humanas. A gente começa a ver uma pessoa pisar na bola, a gente começa a ver uma pessoa tal, e a gente começa a dizer: não tem nada a ver. A gente começa a mover, e a gente vê, a gente está tão longe daquilo que um dia Deus plantou no nosso coração para que a gente cresça. Deus não deu a mesma fé para outra pessoa. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos capítulo 12, diz que a cada um de nós Ele deu uma medida de fé. Eu não preciso ter a fé que o D'Alessandro tem, eu preciso ter a fé que um dia Deus plantou no meu coração. Eu não preciso ter a fé que o Moraes tem, eu preciso ter a fé que um dia ele plantou no meu coração. Eu não preciso correr atrás de mais fé, porque a fé foi nos dada de uma vez por todas, e Ele plantou essa fé dentro do meu e do seu coração. E nesse dia que recebemos fé, nós recebemos fé para abandonar o pecado, nós recebemos forças para andar de um novo estilo de vida. Lembra lá como você andava antes?
as coisas que Deus havia colocado no seu coração para você fazer. É lá que Deus quer te encontrar de volta, na consumação. Nós precisamos estar lá da mesma forma. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração, porque Ele está aqui. Porque o que nesse dia Ele quer levantar uma geração de discípulos. Porque existe uma geração que está totalmente perdida. Nós fizemos parte, nós estamos no meio de uma geração, gente. O mundo está tentando nos moldar. Então nós corremos para nos padronizar, para não ser aceito por esse mundo. Nós trocamos toda a nossa fé, tudo. Vou falar para vocês a respeito de que eu estou falando. Olha só, antigamente nós fazíamos as festas dos nossos filhos na garagem, com balãozinho, e ali estavam todos os nossos amigos, não é verdade? Hoje esse mundo fala que se o nosso amigo fez num negócio, ele alugou um lugar, trouxe, vocês vão entender o seguinte: agora há um padrão que diz que para você ser aceito, agora suas festas de aniversário precisam ser assim, ou o seu casamento precisa ter isso. Então nós acabamos correndo atrás de um desgaste emocional, físico, para nos tornar igual a esse mundo. A Zoda Shekinah estava falando para mim, ela, pastor Ricardo, como esse mundo está podre. Ela disse: nós nos vemos muitas vezes obrigados, porque o filho de tal casou daquela forma, ou nós queremos fazer melhor, ou nós queremos fazer igual para não ficar por baixo. Esse não é o Espírito de Cristo. Faça segundo as tuas forças, segundo as tuas posses, e seja feliz. Porque fulano de tal fez com decoradora tal e tal. Eu só estou usando coisas. Fez com tal decoradora e a festa vai sair 15 mil. Então agora eu preciso fazer pelo menos uma festa de 20 para ficar por cima. Esse é o espírito desse mundo. Quem opera nisso é Satanás, não é Cristo. Esse sentimento, agora eu preciso ficar um pouco por cima, eu preciso fazer um pouco melhor. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco e rouba a nossa fé. Sensualidade. Se criou um padrão para que a mulher fosse bonita, ela precisa estar exposta, ela precisa ter um corpo escultural, ela precisa ser assim, não pode ter rugas, não pode ter nada. Isso é uma mentira do diabo. Então se padroniza e diz: não, eu só vou ser feliz quando eu tiver esse corpo, quando eu for assim. Porque tudo que esse mundo quer fazer é fazer-nos parecido com ele. Existe um sistema todo trabalhando para que nós viemos ser roubados na nossa fé, para que nós viemos ser contaminados na pureza da nossa fé. Então inconscientemente nós pensamos que temos que fazer uma coisa para ser melhor. Eu preciso mostrar algo melhor. Então nós não celebramos mais o que deve ser celebrado, nós celebramos o que as pessoas estão fazendo, e isso acaba. Flores para um casamento morrem. Eu vejo, quando eu vou embora, às vezes a gente pega a nossa rua, nós passamos no sábado à noite, tem um casamento todo armado, e nós passamos pela rua do Vieira Gril, que é o caminho e no domingo de manhã está ali 6, 12 mil reais amontoado, pronto para ser levado para o lixo. E tudo por quê? Porque nós queremos sobressair os outros. Nós precisamos estar um pouquinho melhor. Porque isso é um padrão, gente. Isso é uma mentalidade. Nós precisamos ser libertos disso. Porque isso rouba-nos a fé, isso rouba-nos a simplicidade, isso rouba-nos a humildade. Porque tudo que esse mundo quer é que nós vamos correr atrás dele. E é uma das coisas que vai nos impedir de entrar no céu. Quem subirá ao monte santo do Senhor, a gente só lembra de mãos limpas e coração puro.
Mas a gente não lembra do terceiro, aquele que não anda em vaidade, correr atrás do vento, correr atrás do vento. Deus plantou coisas lindas dentro de mim e de você. E nós vimos uma série de mulheres passando por crises emocionais, porque elas não estão dentro do padrão do mundo, dentro daquilo que eles dizem que é uma mulher bonita. Esse mundo quer nos fazer igual a ele. E por isso nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós somos enganados e começamos a nos conformar. Não é de uma vez, não é radical, ó, me conformei, pronto. É aos poucos, gente, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E quando a gente vê, a gente está tão longe daquela pessoa que um dia se converteu lá, que agora estava com atitudes puras, simples, e tudo que ele queria era agradar a Deus, e que as pessoas conhecessem a Deus também, o Deus que ele estava tendo uma experiência agora. Porque a vontade de Deus não é apenas nos salvar, nos curar, nos libertar, é nos tornar discípulos dele, parecidos com ele. Por isso que Paulo, ele fala para Timóteo, olha, nos últimos dias vão vir tempos difíceis. E Paulo em nenhum momento fala de tsunami, não fala de terremoto, não fala de relâmpago, raio, meteoro, não fala nada. Ele usa o termo escatológico para tempos difíceis. O homem se tornará amante de si mesmo, amante do dinheiro, imoral, desobediente de pai e mãe, cheio de raiva no seu coração, de ódio. E Paulo, ele diz que a característica seriam assim, ele diz isso em tempos difíceis. Mas ele fala para Timóteo o seguinte: tu porém não seja assim, segue bom testemunho. Então esse bom testemunho está ligado ao dia que ele aceitou Jesus e foi batizado. Seja, e também seja igual a Jesus, que diante de Pôncio Pilatos também deu um bom testemunho. E se a gente olhar lá em João, o que Jesus falou diante de Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos, você é o rei dos judeus. Jesus falou, não, meu reino não é dessa terra. E Paulo aconselha Timóteo, olha, viva assim, teu reino não é aqui, não se padronize, seja feliz, seja livre, aproveite aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Deus não te criou para ser um amante do dinheiro e das riquezas. Deus te criou para amar Ele, porque Ele pode te dar coisas maiores que a riqueza não pode te dar. Não queira ser superior aos outros. Não pense assim, olha, eu tenho que mostrar que eu tenho um pouco mais. Não pense. Aquele que quer ser o maior, se torne o menor. Aquele que você quer ser o primeiro, seja o último. Tenha um sentimento de amor para as pessoas que estão do seu lado. Tenha um sentimento de compaixão. Elas falharam, ela não anda no padrão que você acha que ela deveria andar, de santidade, ou ela não bate com o teu estilo, ame-a. Em nenhum momento na Bíblia eu vejo Jesus dizendo que nós devemos criticar as pessoas porque elas não são igual a nós. Mas nós devemos amar, e não mais como a nós mesmos, mas como Deus apenas não nos libertou, Deus apenas não libertou esse gadareno. Se nós lermos a história no final de tudo, que ele é liberto, que os demônios vão embora, papapá, isso não interessa para nós nesse momento. Diz que ele disse, olha, eu quero ir contigo, Jesus, eu quero ir contigo. Jesus disse, não, você precisa ficar e falar para os seus parentes e para as pessoas que moram aqui das grandezas do Senhor. Então Deus não apenas não nos liberta para ficar tudo bonzinho com a gente, Ele nos liberta para tornar-nos, a cada um de nós, discípulos.
pregadores do seu evangelho. Olha só, abre lá, nós estávamos em Marcos 5, falando do gadareno, de como ele estava preso, possesso, e usamos essa unção, essa graça para orarmos, e agora vamos entender um pouquinho mais do que Deus espera de nós. Versículo 18. Agora Jesus, ele fez o que tinha que fazer, ele curou, ele denunciou aonde estava o coração daquelas pessoas. Presta atenção aqui, gente, olha aqui, ele denunciou, Jesus denunciou aonde estava o coração daquelas pessoas, porque quando elas vieram, a história diz que os demônios pediram para ir para os porcos, certo? A fonte de renda daquela cidade era a criação de porcos. Jesus denunciou onde estava o coração deles naquele momento, naqueles porcos, porque eles viam aquele homem durante anos preso em cadeias, ninguém dava jeito naquele cara, agora o cara estava são diante da cara deles. Eles diziam: os porcos, por quê? Vai embora, nós não queremos você aqui. Porque Jesus denunciou. Olha, o coração de vocês são tudo nesses porcos. Porque aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Mas esse moço sabia quem ele era. Ao entrar no barco, agora Jesus faz tudo isso, vai embora. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: para a tua casa, para os teus, e anuncie quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Gente, você tem o maior testemunho, a maior palavra de transformação é o que Deus fez na sua vida. Você não precisa testemunhar dos outros, fale aquilo que Deus fez em você. Então ele foi e começou a anunciar em toda Decápolis quão grandes coisas o Senhor lhe fizera, e todos se maravilharam. Deus não nos tira de um império de trevas para agora termos um título de cristãos. Ele nos tira para fazer de nós discípulos, seguidores, que têm amor e compaixão por aqueles que estão lá fora e ainda não tiveram uma experiência com Cristo, que choram. A pergunta é: a quem as nossas vidas têm influenciado nesses dias? Qual é a pessoa que a sua vida tem influenciado nesses dias? Fale para você mesmo. Você tem o nome dela? Quem são as pessoas que a sua vida tem feito diferença? A minha e a sua vida não pode ter um fim em nós mesmos. A sua vida não pode ter um fim em si mesmo. Existem parentes, familiares, amigos seus, existem pessoas que trabalham com você, que precisam ouvir o que Deus fez na sua vida. Na sua vida. Você não precisa convencer, você só tem que anunciar. Porque quem convence é o Espírito Santo. Mas Deus, Ele nos tirou, Ele fez um milagre em nossas vidas, que agora é para que nós pudéssemos anunciar essas coisas. Isso cai de volta lá no primeiro dia da sua conversão, nas primeiras semanas, no primeiro ano talvez. Vamos pedir para o Senhor acender essa chama dentro do nosso coração. Vamos sonhar. Não vamos nos padronizar aos formatos desse mundo. Não caia nesse engano. Você vai viver uma vida cheia de dívidas, cheia de estresse, porque esse mundo sempre vai exigir mais de você. Viva uma vida simples. Seja feliz. Não gaste o teu dinheiro para impressionar os outros. Gaste o teu dinheiro para ser feliz e fazer os teus filhos e fazer as pessoas que estão do seu lado felizes. Você não precisa impressionar ninguém, nós não precisamos impressionar ninguém, somos únicos. E se olharmos, as coisas simples são as coisas mais impactantes. E é verdade, não é verdade? Antes nós fazíamos as nossas festas e aí estava todo mundo ali, todo mundo celebrava. E agora nós procuramos
de todos os jeitos, agora não mais querer celebrar, nós queremos impressionar, e nisso Deus não opera. Então tudo que nos resta é uma preocupação e uma ansiedade. Celebre a vida, celebre os seus amigos, celebre aquelas pessoas que trabalham com você, presenteie, impacte essas pessoas, impacte, compre um presente, compre um doce, compre um brigadeiro, dê, sem intenção, dê apenas. As pessoas precisam ver Jesus. Jesus dava as coisas de graça, sem intenções. Ele não queria saber se a pessoa ia seguir, não querendo saber se as pessoas vão vir para a igreja, vão fazer parte do ministério. Não, simplesmente seja como Jesus. É isso que Deus quer de nós, é isso que é ser cristão, é isso que é ser discípulo, é poder impactar as pessoas pela essência que está dentro de nós. Mostra-nos o teu reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas Ele está dentro de vós. Seja simples, seja puro, seja humilde, seja de mãos limpas, coração puro, e que Deus possa olhar para mim e para você e dizer: Ele não corre atrás do vento, Ele está usando os recursos, Ele está usando a sua vida, Ele está usando a sua juventude com sabedoria. Existe uma diferença entre gastar e se desgastar. Gastar, se você gasta só uma parte de algo, se desgastar é por todo. Por isso que Paulo disse: eu vou me desgastar pelo reino, pelo evangelho. Deixa Deus, se desgaste em Deus, naquilo que vale a pena. Seja feliz nesses dias, manifestando Jesus, se desesperando por Ele. Quem nós temos impactado hoje? Que vidas têm recebido de Cristo através de nós? A minha vida não pode ter um fim mesmo. Eu citei aquele leproso que esperou Jesus descer do monte para ser curado. Jesus falou: olha, só vai e faz a oferta que deve fazer. Fique calado. Aquele cara não aguentou, ele contou para todo mundo, e mais gente se aproximava de Jesus. A gente quer contar para as pessoas tantas vantagens, a gente quer mostrar para as pessoas tanto resultado, né? Tudo que a gente não quer contar para as pessoas é que Jesus é bom, que Jesus, muitas vezes a gente não quer falar, a gente se nega, que Jesus pode salvar o casamento daquela amiga sua que está falando que está a ponto de divorciar. Jesus não veio nessa terra nos salvar para nos dar apenas cura e salvação. Ele veio fazer de nós discípulos seus. E talvez você está aqui pela primeira ou segunda vez. Jesus quer fazer de você um seguidor dele. Amém? Deus quer usar a sua vida para ajudar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a conhecer o coração dele e saber que ele é bom. Jesus não veio nesse mundo para tirar as coisas de você, ele veio nesse mundo para te dar vida e vida em abundância, para te dar vida eterna. É verdade, talvez você está aqui, você está recebendo essa palavra, ter visto uns rostos novos aqui. Deus quer fazer de você um discípulo dele, um seguidor. Jesus ele não nos salva apenas para sentar numa cadeira, vir no culto no domingo, mas a nossa vida começa amanhã, lá na segunda-feira. Aquilo que Deus quer acontece lá na segunda-feira. Amém? As pessoas que vamos impactar, a forma que vamos agradar o coração de Deus, isso tudo faz diferença, isso tudo nos faz livres. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ei, se disponha nesses dias a ser discípulo.
A única pessoa que pode falar para você mesmo a respeito, se você está se comportando como discípulo, é o Espírito Santo, e Ele quer estar dentro, Ele está dentro de você. Sabe aquela voz que nos incomoda muitas vezes para abrir mão do pecado, né? A gente usa como culpa, muitas vezes não é o diabo e nem é a culpa, é o Espírito Santo nos impulsionando, nos incomodando, porque o diabo nunca vai querer que você abandone o pecado. Às vezes você tem aquele peso dentro de você, você não é feliz porque você ainda não abandonou aquilo. Esse é o Espírito Santo te incomodando ali, querendo te convencer. Não é o diabo, não. O diabo quer mais é que você não se lembre, que você viva. Mas deixa Deus, o Espírito Santo, ministrar a sua vida. Você veio nessa noite, nesse lugar, porque Deus queria falar com você. Deus queria ministrar o seu coração a respeito dessas verdades.